A minha mãe e meu pai tiveram um diagnóstico de câncer com 12 dias de diferença um do outro. E isso me desestabilizou. E num momento onde eu estava com 35 anos, no auge da carreira, e a minha mãe teve dificuldade de encarar o tratamento, e eu cheguei a ouvir de pessoas assim, se a sua mãe tivesse um neto, ela ia estar mais motivada a encarar uma químio. Você vê aquela paciente desmoronar na sua frente, porque saber que talvez você não pode, mesmo que você nunca tenha desejado, ainda pega num ponto nosso, construído social, muito lentamente, de que o mínimo que você precisa fazer é ser mãe. Eu acho que a maioria das pessoas que me procuram para congelar óvulos não é sobre eu quero ser mãe, é sobre eu preciso de tempo. Eu não consigo resolver isso agora. E eu quero exatamente isso, ter a sensação que eu fiz o que eu poderia fazer neste momento com as possibilidades que eu tenho. Eu tinha 32 para 33 anos, eu achava que a vontade viria. E meu pai trabalha com a parte de fertilidade também. E ele falou, Larissa, na dúvida, congela. Então, a gente não deve dizer para ninguém faça ou não faça nada. Mas, para mim, foi muito importante esse conselho, porque, de fato, a gente compra tempo e dá um alívio. Para mim, foi assim. Seja congelamento ou fertilização, está muito envolto por frustração. Muito envolto. Porque são coisas que fogem do nosso controle. Uma reflexão que ela colocou para mim é assim, Larissa, você está buscando uma certeza num universo que não existe certeza. A maternidade é abrir mão. A vida é abrir mão de certezas. Então ela falou assim, define um suficiente. Ser ou não ser mãe? Eis a questão mais atual na vida da mulher moderna. Eu arrisco dizer que somos a primeira geração a olhar para a maternidade como uma escolha consciente, em vez de um papel a ser cumprido. O discurso maternalista, essa ideologia que atribui às mulheres um papel insubstituível no cuidado com as crianças, e o tão falado instinto materno, que hoje se sabe que não passa de um mito, são cada vez mais questionados pelas mulheres. Com os questionamentos e a liberdade de escolha, cresce o número de mulheres indecisas pela maternidade. No fim das contas, não existe uma resposta fácil e que se aplique a todas nós. A certeza é que as chances de engravidar são menores com o passar dos anos. E se o desejo pela maternidade surgir justamente quando o corpo já não responde tão bem? É nesse cenário que o tão falado relógio biológico parece ganhar um botão de pausa. O congelamento de óvulos virou uma opção para quem não quer ser mãe tão cedo ou não conseguiu ainda se decidir pela maternidade. Afinal, tem hora certa para pensar sobre tudo isso? Esse é o fio condutor da minha conversa com a consultora e pesquisadora de tendências globais ligadas à parentalidade e carreira, Larissa Cruvinel, que é autora do livro A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Ela que veio de Minas Gerais para estar com a gente, eu quero agradecer muito por você estar aqui hoje, e também a doutora Michele Nagai, ginecologista, especialista em reprodução humana assistida da clínica Vida Bem-vinda, que vai nos ajudar a entender todos esses cenários, o que leva as pacientes a adiarem a maternidade a congelarem óvulos e também as muitas possibilidades do planejamento reprodutivo. Então, bora para essa conversa? Eu sou a Aline Dini, idealizadora desse videocast, que tem o apoio de Ferti Group em toda a primeira temporada. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma conversa. Meninas, obrigada pela presença de vocês, uma honra. Tenho certeza que essa conversa vai render e que vai ajudar também outras mulheres indecisas pela maternidade. Afinal, hoje a gente tem muitas escolhas e quando temos muitas escolhas também temos muitos caminhos. Então, nem sempre é fácil decidir, né, Lari? Não mesmo. Quem fala que até atrapalha quem está com dúvida. Porque gera aquela sensação de, nossa, só eu que não sei, todo mundo tem certeza, ou do sim ou do não. Eu te agradeço pelo convite e por abrir esse espaço de acolhimento da indecisão, de toda a jornada que pode ser percorrida. Esse cenário reflete bem as pacientes que te procuram para congelar óvulos? Totalmente. Totalmente. Então, Totalmente. Nosso papo vai ser bom. Lari, quero começar te perguntando, né? Quando que você percebeu, assim, que caiu uma ficha mais consciente, né? Que ser mãe não era uma certeza automática na sua vida?
quando as minhas amigas começaram a ser mães, e felizmente foram muito sinceras comigo sobre a realidade. Porque a minha referência até então era conversas com a minha mãe, com tias, pessoas que não sentiam tanta liberdade de falar de um lado da maternidade que é real, mas que a gente fingia que não existia, não sei, né? Ou vestia uma capa de que tem que ser forte, e isso não era tão colocado na mesa. De que dava conta, De que né? E dava de que maternar é lindo, né? Exato. Quando na verdade é lindo, mas também Não só lindo. não é só lindo. É. Exato. E você escreveu, né, que a sua decisão sobre a maternidade foi uma mistura equilibrada entre razão e emoção. Como que foi, né, chegar nesse equilíbrio? Você passou por muita coisa antes? Você teve um período de reflexão? Teve alguma coisa que te ajudou nesse processo? Legal. Eu queria reforçar que equilíbrio não é estabilidade, assim, que a gente pensasse no equilibrista mesmo, que ele oscila. Então, eu acho que eu entender isso e entender que quando os filhos das amigas faziam coisas muito fofas, ou às vezes elas compartilhavam de um sentimento muito bacana, o coração aquece. E a gente fala, putz, será que eu não vou viver isso? E por outro lado, quando também eu via os desafios conjugais, de identidade, de dificuldade de vínculo com esse filho, porque fala-se tanto de um amor que nasce já dentro da barriga, e eu acho que, né, a gente pode tocar nesse assunto se já não foi falado em algum episódio. Então, vendo tudo isso, eu falei, eu tenho certeza que eu nunca vou olhar só para um lado da balança. Então, esse equilíbrio vem de acolher a ambiguidade da decisão, os momentos que o coração aquece, os momentos que o coração vai mais pela razão. E a gente não tratar como um checklist, assim, né? Que você vai saber da sua decisão e não oscilar em nenhum momento. Acho que foi por aí. E eu li parte do seu livro, comecei a ler, achei muito bom. E que bom que a gente tem a sua voz, que não só estuda sobre isso, mas viveu tudo isso. E ali tem muito da sua vivência, né? E muito interessante que você conta, né? Quando você começou a escrever, aquilo me tocou muito, porque é um momento de muita incerteza e fragilidade, né? De doença na família, de diagnósticos difíceis. Você acha que quando a gente está diante de situações difíceis, a gente tende a pensar mais sobre esses assuntos que geralmente a gente joga para debaixo do tapete ou deixa para depois? Sim. Eu acho que tem uma questão de tudo ficar em perspectiva. Quando houve o adoecimento dos meus pais, né, para quem não leu o livro, a minha mãe e meu pai tiveram um diagnóstico de câncer com 12 dias de diferença um do outro, e isso me desestabilizou. E num momento onde eu estava com 35 anos, no auge da carreira, e a minha mãe teve dificuldade de encarar o tratamento, e eu cheguei a ouvir de pessoas assim, se a sua mãe tivesse um neto, ela ia estar mais motivada a encarar uma químio. E eu falava assim, gente, mas como que é isso? Será que é isso mesmo? Será que a gente dá filho de presente? Será que as pessoas têm que se agarrar a neto para querer lutar, né, por um tratamento ou o que seja? Então, acho que momentos difíceis fazem com que a gente se conecte realmente com aquilo que precisa ser resolvido e que a gente vai postergando. Então, a questão do cuidado, a questão do propósito, né? Putz, minha mãe já tinha meu irmão, não seria suficiente? Tinha que ter um neto para ela se apegar? Então, tudo isso veio para reflexão, veio para os meus diários e para o livro, porque eu realmente posso dizer que a minha vida é um livro aberto, né? Assim, pode, eu percebi. Eu abri trechos bem íntimos mesmo da minha... Achei muito corajoso você expor muitas coisas vulneráveis ali, né? Sem máscara, sabe? Sim. E tão importante, porque eu tenho certeza que muita gente se identificou. Muitas mulheres. E você falou desse lance, né? Do papel de um filho. Chega para você nas consultas, assim, essa motivação por querer uma futura maternidade, porque eu vejo muito isso. Eu quero, ou é para dar um netinho, ou eu quero porque meu casamento não tá tão bom, ou eu quero... A gente coloca na criança um peso que não é dela, né? E chega a acontecer essas conversas? Acontece muito. Acontece muito. E eu acho que não é nem só na criança, né? É muito difícil que as mulheres, às vezes não, muitas mulheres chegam para mim num ponto crucial de que é exatamente isso.
nós somos criadas com uma mentalidade de algo que já aconteceu. De que nós cresceríamos, faríamos faculdade, casaríamos com o príncipe encantado, teríamos filhos. E muitas mulheres chegam, tipo, com a realidade ali batendo na porta. Você tem ali seus 30 e poucos anos de idade, o mundo te cobra uma coisa, mas te entrega outra. Exato. Cada vez mais relacionamentos voláteis, casamentos tardios, muito tempo para você evoluir na carreira, né? A carreira hoje em dia, para você evoluir, você precisa de muitos anos, muita dedicação. Sim. Tudo isso associado a uma pressão de você tem que ser bem-sucedida, mas, meu Deus, como você não está casada agora? Como que você não tem filhos? Então, muitas mulheres chegam muito mais por uma pressão externa do que por um desejo próprio. E muitas vezes, inclusive, quando a paciente chega e a gente descobre que tem, por exemplo, uma dificuldade, uma reserva ovariana baixa, você vê aquela paciente desmoronar na sua frente. Porque saber que talvez você não pode, mesmo que você nunca tenha desejado, ainda pega num ponto nosso, construído social, muito lentamente, de que o mínimo que você precisa fazer é ser mãe. Uhum. Isso Você é o seu nasceu para básico. isso, né? Seu corpo tá aí para isso. Exatamente. Se nem isso você consegue. E eu vejo mulheres desabando que nem sei se o desejo delas de fato é ser mãe. Só que é uma construção tão grande, é uma pressão social externa tão grande, que isso acontece. E eu posso dizer que as pacientes que congelam, talvez seja a maioria que passa por isso, né? Assim, ninguém precisa ter certeza que quer ser mãe ou que não quer ser mãe. É isso que você falou, as coisas são voláteis. Eu posso achar isso hoje, eu posso mudar de ideia amanhã. Ninguém é obrigada a nada. E é muito injusto uma mulher de 30 anos ser obrigada a fazer uma escolha. Uma escolha que vai mudar a vida dela inteira. Você pode ter momentos de vida diferentes da sua vida. Então, com certeza. Você sentia essa pressão? Muito. E ainda existe pressão. Com o livro publicado, como eu... não sei se eu posso dar muitos spoilers, assim, mas eu toco na temática de adoção, eu toco em outras questões que não são só a gestação. E aí vem pessoas, mas você ainda vai mudar de ideia e, de repente, adotar. Então, mas assim, eu acho que o que muda, quando a gente está mais segura da nossa decisão, do nosso processo, tudo, você não fica tão reativa à cobrança. Porque você entende que ela, às vezes, vem muito mais de uma confissão da pessoa. Isso é importante. Nossa, eu não questionei, eu simplesmente tive. Como você ousa questionar? Né? Então, e aí eu não me incomodo mais. Lógico que eu acho que tem algumas coisas que são indelicadas, a ponto de uma tentante, ouvindo certos comentários, por mais que ela não queira se afetar, é difícil, mexe com autoestima, várias questões, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa se habituar que a cobrança sempre vai existir. Porque se você tiver um filho, vai ter a cobrança pelo irmãozinho. Sempre. Né? Sempre. Então, aí a gente escolher como a gente vai reagir nessas situações. É como se para você ser uma mulher inteira, você precisasse, né, ter a validação de ter um filho ali, porque aí você fechou o ciclo, né? Você conseguiu. Só que é justamente o que a doutora Michele falou. A mesma sociedade que cobra isso da gente demite mulheres que voltam da licença maternidade. Sim. A mesma sociedade que cobra tem uma licença para os homens que agora pode ser que tenha 20 dias, que continua sendo muito pouco. Então, é muito injusto a gente ter que decidir tudo isso, lidar com todos esses contras e ainda fingir que tá tudo bem, né? E essa questão, acho que da carreira é uma questão, assim, importante. Eu vejo a questão dos parceiros, mulheres que não têm uma parceria, mas a questão da carreira também, eu vejo que é um ponto ali que pega muito, porque é isso, são anos dedicados e justamente quando você, né, tinha que estar com um bebê ali. As mulheres que você acompanha no seu grupo, né, nos seus grupos, esse é um ponto que aparece muito? É um ponto que aparece muito e uma questão interessante também. A gente também tem que decidir sobre carreira muito jovens. E algumas mulheres que gostariam de fazer uma transição de carreira, às vezes não se permitem exatamente por pensar, nossa, mas agora que está na minha época de engravidar, como que eu vou mudar? Como que eu vou dar um passo atrás para mudar de área, para fazer uma segunda graduação? Então, é muito mesmo atravessada a questão da maternidade e carreira por tudo isso. De, às vezes, assim, buscar uma estabilidade num concurso,
para depois pensar em maternidade. Ou a própria reserva financeira, né, familiar, ser estendida para muito além da licença maternidade, já contando num plano ali de contingência de uma possível demissão. Bom, no meio disso tudo tem o congelamento de ovos, que como eu falei ali no início, veio como um botãozinho de pausa, né? Que dá tranquilidade. E aí eu queria ouvir de vocês, porque eu tenho a impressão, com as pessoas que eu converso, que muitas estão fazendo o congelamento justamente assim, por desencargo de consciência, porque aí isso é uma caixinha que eu não preciso abrir agora, porque eu fiz o que precisava fazer. Era engravidar agora, era a questão, né, da fertilidade, tá ali, tá reservada, então agora, quando der eu penso nisso. Inclusive, Michele, eu tava vendo esse estudo que mostrou, né, que apenas 5,7% das mulheres, acho que é um grande estudo, né, que foi divulgado recentemente, voltam para usar esses óvulos. Claro que a gente não sabe se elas engravidaram naturalmente, mas tem aí uma hipótese forte de que tá ligada muito a esse desencargo de consciência. Você acha que tem a ver? Eu tenho certeza. Eu acho que a maioria das pessoas que me procuram para congelar óvulos não é sobre eu quero ser mãe. É sobre eu preciso de tempo. Eu não consigo resolver isso agora. E eu quero exatamente isso. Ter a sensação que eu fiz o que eu poderia fazer neste momento com as possibilidades que eu tenho. Então, eu acho que isso justifica muito esse retorno baixo. Claro que a gente não sabe o que aconteceu, se as mulheres engravidaram ou não, mas eu acho que congelar óvulos, na maioria das mulheres, é muito mais sobre liberdade do que sobre ter filho, de fato. Uma liberdade para talvez eu pensar no futuro, para não precisar me encaixar numa coisa que eu não quero só porque eu preciso resolver isso agora. Uma liberdade de poder fazer o que eu preciso, poder mergulhar no trabalho se eu quero, ou poder pensar se eu quero ou não ser mãe, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Para você veio dessa liberdade ou veio também de um medo de se arrepender depois? Como que foi essa balança? Olha, na época do congelamento, eu tinha 32 para 33 anos. Eu achava que a vontade viria. E meu pai trabalha com a parte de fertilidade também. E ele falou, Larissa, na dúvida, congela. Então, a gente não deve dizer para ninguém faça ou não faça nada. Mas, para mim, foi muito importante esse conselho, porque, de fato, a gente compra tempo e dá um alívio. Para mim, foi assim. E foi legal você comentar sobre não poder ter, porque eu tive que fazer 2 procedimentos. No primeiro, eu não tive uma coleta satisfatória, então eu tive que fazer uma segunda vez. Isso com 32 anos, com 32 anos. Não é tão comum. E sou uma pessoa ativa, hábitos saudáveis, etc. Então, na época, eu lembro que me veio uma sensação de, nossa, será que a hora que eu quiser não vai dar certo? É muito diferente não querer de não poder, né? Mas eu tenho um lado pessoal que eu não sei se muitas pessoas olham nessa perspectiva. Para mim, foi como que um mini test drive também da própria gestação. Tanto que coisas que não são faladas, mas a gente vivendo eu percebi. A mudança no corpo me incomodou, porque de fato dá uma barriguinha, mesmo não sendo uma gravidez, para mim, meu corpo reagiu assim. A oscilação de humor. Eu lembro que na época eu chorava com coisas muito bobas. E aí eu sentia raiva de eu estar tão emotiva. Sentia vergonha, assim, sabe? E também a frequência que eu tinha que ir à clínica para fazer ultrassom, eu falava, nossa, mas 9 meses, como que vai ser isso? Como vai ser esse processo 9 meses? Então, assim, se fosse algo que eu realmente quisesse, eu acho que tudo a gente faz dar certo. Mas até para mulher, porque na época foi uma questão que eu ponderei assim, de repente, no futuro eu queira adotar. Eu não sei se eu me senti bem com a ideia da gestação. Olha só que interessante. Foi uma portinha ali de reflexão que o processo abriu para mim e que talvez para algumas mulheres possa. Não, e que talvez não também. Teria sido aberto se você não tivesse passado por isso, né? Interessante. Podia ter um test drive, assim, né? Pra você ir ali, comprar. Deixa eu ver aqui se eu vou gostar disso aqui, né? Mas você sabe que eu falo isso para os pacientes. É uma amostra grátis do que vai acontecer. Não grátis, né? Não grátis, mas é uma amostrinha. É uma amostra. Seu estrogênio nunca vai ficar tão alto igual aqui na gravidez.
Então você já entende as mudanças que acontecem, seu corpo muda. E eu acho que tem um ponto psicológico aqui tão muito grande, até maior do que o corpo. Frustração. Você aprende a entender que você não tem controle sobre o seu corpo. E é uma coisa que na gestação, você vai poder falar até muito mais que eu, você percebe isso. Você não tem controle do seu corpo. Você não tem controle do que você vai sentir, dos sentimentos que você tem sobre aquilo, sobre, putz, era pra eu estar feliz aqui, mas eu tô sofrendo. Então, qualquer tratamento de reprodução assistida, seja congelamento ou fertilização, está muito envolto por frustração. Muito envolto. Porque são coisas que fogem do nosso controle. E é o primeiro momento em que você que foge do seu controle. Então, eu brinco com as pacientes que é uma amostra. Não é tão incomum uma mulher de 32 anos precisar congelar 2 vezes. Eu arrisco a dizer que a grande maioria deveria. É mesmo? Só que o que acontece é que a maioria não vai na segunda vez. E existe muita falta de informação. É que você foi muito bem instruída, você sabia das chances da quantidade de óvulo. Mas eu tenho 39 anos. Eu sou solteira, congelei meus óvulos e eu habito um círculo social de mulheres que passaram por isso. E eu, assim, escuto toda semana alguém sentar comigo, eu congelei 6 óvulos. E eu falo, meu Deus, 6 óvulos. E a pessoa não tem a mínima ideia de que não é suficiente. Não é que não é suficiente, a chance é de quê? Menos de 50%. Quando a paciente vem congelar comigo, e muitas vezes ela precisa de mais de um ciclo, eu converso com ela, a gente faz uma projeção, eu faço um alvo. Olha, eu mostro tabelinha, a gente tem uma tabelinha, né? Eu falo, ó, na sua idade, para ter tantos % de chance de neném em casa, a gente precisa de tantos óvulos. Ai, dá um spoiler pra gente, assim, um geral. Ó, uma mulher de 31 a 34 anos, para ela ter próximo a 80%, ela precisa de uns 15 óvulos. De 35 a 37, já passa de 20 óvulos. Com mais de 37 anos, nem se ela tiver 30, ela vai ter 80% de chance. Então, se eu vou lá e faço pra ter um alvo... 20, por exemplo, tô com 37, quero congelar. Para eu ter 20, dificilmente vai vir num ciclo só. Dificilmente. Isso depende, depende da reserva variável, claro, né? mas Só que, a regra geral não é essa, né? Não é. Então, muitas vezes eu sento com uma paciente e eu sei que ela vai ter ali, tipo, de 6 a 10 óvulos. Eu falo, ó, a gente vai precisar de tanto. Muito provavelmente você não vai precisar, eu te digo que você vai precisar de 2, 3 ciclos. Só que a gente faz, ela volta, porque não é fácil. Não é fácil. E quem sou eu para falar para a paciente que você tem que fazer? Imagina. Gente, depois da primeira coleta, eu costumo sentar, a gente vai de novo no gráfico e fala assim, ó, você tem 8 óvulos congelados. A chance é isso. É suficiente para você? A linha expectativa de acordo com o que ela tem. E quem tem que resolver isso é ela, não sou eu. Sim. Eu não tenho esse poder. Então eu sento com ela e falo, ó, a chance é essa. Para você tudo bem? E tem paciente que fala, não, vamos para outro. Paciente fala assim, ai, me deu. Fiz o que eu deveria fazer e seja o que Deus quiser. Então, por isso que eu falei que não é incomum. A grande maioria das pessoas não tem consciência de que não é suficiente. Muitas têm consciência, mas optam por não fazer porque não é fácil. E quando eu falo sobre não ser fácil, eu também arrisco dizer que, claro que financeiro faz muita diferença. A grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Claro. Só que se eu pensar numa pessoa que tem acesso, talvez o financeiro seja menos pior. Porque o desgaste emocional e físico é muito intenso. Eu tô com muita frustração ali. Você pode ter certeza que 99% das mulheres que estão sentadas na minha frente não estão congelando óvulos porque elas querem congelar óvulos. Essa ideia de que a gente tem, de que a mulher tá lá no auge da carreira e ela quer, é mentira. Existe um percentual de mulheres que realmente, de fato, estão nesse momento. Mas a grande maioria não sabe se quer, não está naquele momento, talvez queira, talvez não esteja no momento, não achou uma pessoa legal. Então, todo mundo está no sofrimento. E no sofrimento solitário. Não tem um parceiro que vai estar lá de mão dada com você falando, nossa, você fez ultrassom, teve só 5, não cresceu. Não, você está sozinha. Tem paciente que não conta para ninguém, que não tem quem ir com ela. Tipo, quando a gente faz a coleta, a paciente precisa ser dada. Tem paciente que não tem quem ir com ela. Não quer contar para ninguém, não tem uma rede de apoio, mora longe da família. Então, assim, tem um sofrimento psíquico grande envolvido que as pessoas subestimam. Eu já cansei de escutar, inclusive de colegas, congelamento é tranquilo, né, Mi? É nada tranquilo. É porque não passou, né? Não é nem só porque não passou, porque as pessoas, como que eu vou explicar? A gente tem um controle do nosso corpo, mulher, mas as pessoas, elas ignoram esse fato. Então, assim, você ter controle do seu corpo, muitas vezes é ignorado. Ela só quer congelar porque ela não quer engravidar.
aparentemente as pessoas dão muito mais valor para aquela pessoa que, não, ela quer engravidar, como se aquilo fosse legal. Aquilo fosse de fato... Isso é validado. Isso é validado. Vale a pena você gastar isso daqui, dinheiro com exatamente. isso. Isso aqui não tem importância. Então é como se fosse meio que de lado, sabe? Assim, secundário, né? Secundário. Só que tem um sofrimento psíquico ali muito grande. É uma grande parcela da população que a gente está conversando aqui e é uma coisa muito injusta. Como você com 35 anos pode não ter chance de ter filho daqui a 2 anos? Como você é obrigada a pensar nisso? Tipo, sabe, infelizmente, existe um descolamento atual no nosso relógio biológico e da nossa vida social e de onde a mulher chegou. Então, falei muito, né, gente? Não, mas acho que muito importante tudo que você trouxe, né? Então eu acho que tem muito isso também. E é o que ela falou, não é fácil. É aquela mostrinha grátis de que você não vai ser protagonista da sua vida depois que você tiver filho. Sim. Você já talvez não esteja sendo agora, porque talvez você esteja fazendo uma coisa que você não quer fazer consigo mesma. E você já está entendendo que talvez gestar seja perder o controle da sua vida. Exato. E por isso que quando eu fui pensar nesse episódio, eu pensei assim, poxa, eu queria trazer mulheres que, assim, que viveram isso e que estão nesse cenário dessas mulheres. E aí eu fiquei pensando, a Larissa veio na minha cabeça assim na hora, porque é uma referência no assunto. E aí eu falei, eu preciso de uma médica que esteja nessa faixa etária, que esteja vivendo esses dilemas. Falei, doutora Michele. E é justamente por isso, é muito diferente você falar quando você também está se colocando naquele lugar, né? Ou simplesmente você fala, não, mas são só 12 dias, você pode voltar a trabalhar depois. Não é assim, né? Como se fosse uma passada numa padaria, assim. Então, eu achei muito sensível da sua parte trazer isso e muito honesto. E eu acho que a honestidade na reprodução assistida, seja qual for o tratamento, ela é muito importante, porque não dá para vender flores. Não dá. Você não tá ali porque você quer, você queria estar gastando esse dinheiro com qualquer outra coisa. Mesmo quando não é infertilidade, né? Então, é muito bom a gente poder ter esse botãozinho de pausa, mas ao mesmo tempo, isso também gera até uma pressão que eu tenho visto as mulheres falar muito, assim, cara, eu nem queria pensar sobre isso, e agora eu tenho mais uma caixa aberta aqui na minha cabeça para eu pensar. Então, é isso, porque tem mais um caminho, então você tem mais possibilidade, mais escolha, você vai pensar mais, você vai se colocar num lugar, e eu acho que a diferença está em realmente entender que caminho vai te trazer mais paz no coração. Exato. Foi assim para você? Total. Tem vários ganchos, assim, que eu queria pegar, porque, por exemplo, quando ela comentou da diminuição da chance de você engravidar naturalmente com o passar da idade. Com redes sociais, a gente tem casos ali. Gisele Bündchen. Cláudia Raia. Nossa. Aí as pessoas se apegam à exceção. Ou tem, às vezes, uma tia ali que realmente foi mãe ali com 44 anos, se apega nisso. A gente não está dizendo que é impossível, ou que esse bebê vai vir saudável, ou que a maternidade para a mãe, né, a gestação também vai ser ok. Mas eu acho que, assim, se você quer colocar na equação fatores racionais, olha para a estatística. Exato. E aí decide se você quer arriscar, decide se a gestação é a única via de maternidade que você considera para você. Porque, de repente, se você não quer passar pelo congelamento, entende que aí você vai estar assumindo um risco de futuramente não conseguir pela via natural. A adoção é um caminho legítimo para você? É algo que você banca? É algo que você sente que a sua família vai acolher? Traz essa reflexão também. E um ponto que eu acho também muito legal do processo de congelamento, para quem tem uma parceria afetiva, são as conversas que o contexto favorece você a ter. Sim. Que às vezes, e eu acho que a gente às vezes não traz tanto o parceiro para esse entendimento. A gente culpa muitas vezes, mas infelizmente existe uma necessidade da gente educar um pouquinho, ou que seja puxar o fio da conversa. Sim. Né? E eu acho que ele vendo toda a transformação que está acontecendo ali, poder falar de puerpério, poder falar de coisas que eles desconhecem. Que porque se não tem ninguém que fala, como que vai saber? Exatamente. Né? E aí muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, mas eu vou ter que educar? Às vezes. Mas às vezes sim, até porque é a parceria que você escolheu para estar do teu lado, né? Então,
E muitas vezes eu vejo também os homens sedentos por saberem mais. Legal. São poucos, claro, mas nesse tempo todo que eu acompanho as mulheres, tem uns 3 que me escreveram e falavam assim, mas não tem grupo para homens? Legal. Mas eu queria tanto participar. Olha, minha mulher, ela tá passando por uma fase tão difícil. O que eu posso fazer? Que bom. Então, eu acho que também, né, quando existe, claro, uma parceria bacana, alguém que você sabe que tá ali junto com você, trazer para essa conversa é muito importante. Até Excelente. porque, para começar a ter dimensão das dificuldades que podem acontecer, Sim. né? Que aí chega a criança também, se for esse o caso, tem mais 1000 contextos ali que vão fugir e que se você não tiver alguém do seu lado, vai ficar muito pesado. E a gente tem a tendência, né, de poupar, de fazer, de se doar um pouco mais. Então, eu acho que é super importante. Uhum. E, Larissa, tem uma parte lá no teu livro que você fala, né, que acredita que a maternidade consciente é resultado de autoconhecimento e aceitação. E você teve uma fase da sua vida que você conta, ali, eu tô ali no comecinho do livro, que foi um momento de pensar sobre isso, de sentar e conversar com teu parceiro, né? Sim. Se você puder contar pra gente e falar da importância dessas conversas difíceis, né? Sim, sim. Eu acho assim, a conversa difícil, ela pode acontecer de um jeito leve. Então, eu usei muitos recursos assim, de filmes, de podcasts. Então, estamos lá no Netflix. O que a gente vai assistir? Vamos assistir esse aqui? Nossa, esse aqui parece legal, já sabe tudo, né? O Filho Eterno. É um filme brasileiro que tá no YouTube e que fala de a decepção de um pai quando o filho nasce com síndrome de Down. E assim, é lindo o filme. Ele fala do luto do filho perfeito, que pode acontecer por uma questão de saúde, pode acontecer por N questões que os pais idealizam. Sim. Então, eu acho que assim, a conversa precisa acontecer, mas sem uma DR. Então, a gente consegue sem colocar um inserir, peso a mais do que já tem, né? Porque já tem um peso. Sem a pessoa, né, precisa sentir que existe espaço para ela ser honesta. Sim. Porque, e houve um momento, por exemplo, que eu falo abertamente porque está no livro, porque eu tenho pessoas na minha família com diagnóstico de autismo. E no meu processo de decisão, eu fui de forma intencional trazendo mais perto. Então, eu sempre fui uma tia assim, que gosta de fazer atividades com afilhados e tal, mas eu trouxe mais intencionalmente. E a gente teve liberdade um com o outro, inclusive de falar, mas será que a gente vai dar conta se tiver uma situação assim, tal aniversário? Então, assim, não julgar o medo, a insegurança do parceiro ou da parceira. Teve mulheres, por exemplo, citando alguns exemplos, que conversaram comigo que a questão do corpo era muito importante para elas. Falei, você já conversou de repente fazer um combinado assim, ó, a gente vai juntar o dinheiro para o projeto filho e já para minha lipo ou para o que eu quiser fazer depois. Se essa for uma questão para aquela mulher, por que não pôr na conversa? Isso, não dá para subjugar, né? O que é importante para você ou não. Se entrar no mérito de futilidade, capacitismo, se a gente entrar nisso numa conversa íntima, a gente não consegue ser honesto com as nossas fragilidades mesmo. Sim. Preconceitos que a gente possa ter, desafios. Então, eu acho, assim, conselho é sempre buscar leveza nas conversas difíceis, mas não evitá-las, porque senão ficar achando que o outro pensa como você e não é assim. E o autoconhecimento, né? E aceitar a imperfeição, Sim. né? Porque é isso, se a gente quiser ser politicamente correto nessas conversas, a gente não vai ser honesto. Não é igual vai ser você ir pra terapia, né? Isso. E ficar colocando um monte de máscara ali. Não vai rolar. Não vai, você tá perdendo seu tempo, né? Não é assim que funciona. Um ponto que eu queria, eu acho importante ressaltar, assim, na terapia, teve uma sessão específica que mexeu muito comigo, que eu sou muito de dados, né? No livro eu cito um monte de pesquisas e tal. E, na época, uma reflexão que ela colocou para mim, assim, Larissa, você tá buscando uma certeza num universo que não existe certeza. A maternidade é abrir mão. A vida é abrir mão de certezas. Então, ela falou assim, define um suficiente. Ai, boa. E o suficiente para mim é diferente para você, Sim. diferente para Michele. Mas a gente precisa, sabe, esse autoconhecimento de até aqui eu vou. Senão a gente também mergulha em tantos dados
e você esquece de olhar o seu contexto. É isso. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que chegam para mim trazendo dados assim. 78% dos homens, que tem um dado assim, abandonam as parceiras nos primeiros 5 anos, quando o filho vem com alguma doença rara ou síndrome. São quase 8 em 10 homens. É uma estatística assustadora? Com certeza. Mas como é que é o seu parceiro? Lógico que não vem estampado na cara como vai ser a reação. Mas eu acho que às vezes a gente se apega também tanto à estatística e esquece de olhar que às vezes a gente não está dentro dela. Isso é importante. Ou arrisca estar também, abraça, né, a incerteza. Sim. E, doutora Michele, pensando, né, nas mulheres que têm o desejo de congelar, a gente sempre ouve, né, até os 35, até os 35. E também a gente sempre relaciona planejamento reprodutivo com congelamento de óvulos. Primeiro que, assim, antes não se falava de nenhum dos dois. Então, planejamento reprodutivo era sinônimo de planejamento familiar, que era tomar anticoncepcional, né? Tanto que até é sinônimo. Às vezes, na consulta com o ginecologista, ele fala dos dois como se fosse uma coisa só. Foi o que a gente aprendeu. Mas o planejamento reprodutivo, ele vai muito além de um congelamento de óvulos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que deve ser olhado nesse planejamento, né? O que deve ser colocado nesse planejamento para que ela possa tomar essa decisão com mais clareza? Então, a gente é a primeira geração que está tendo essa reparte, né? A gente pegou a parte da segunda revolução sexual, com, tipo, invenção da pílula na década de 60, agora eu posso ter relação sem engravidar. Então, agora eu não preciso casar, engravidar, ter filho. Agora eu posso adiar, posso fazer faculdade, posso... E agora a gente está pegando essa segunda fase de revolução. Revolução de quando eu vou ter filhos, né? Poder escolher, nessa revolução de escolha. Quando a gente pensa em pensar nessa preservação de fertilidade, existe também a preservação de fertilidade, congelamento de embrião. Existe congelamento de tecido ovariano? Existe, mas ainda é algo experimental. O que mais tem, de fato, um porquê você fazer seria congelamento de óvulos, mas uma mulher que esteja num relacionamento também poderia congelar embrião. E isso é uma dúvida extremamente frequente no meu consultório. Eu congelo óvulo, eu congelo embrião. Tem dois ladinhos da moeda aqui. Eu sou uma pessoa que eu nunca vou fazer minha paciente fazer nada. Eu dou todos os dados para ela, mas ela que vai decidir o corpo dela e a vida dela, ela vai poder escolher. Quando eu penso em congelar embrião, para mim, que eu sou a médica, é o melhor cenário. Eu consigo dar um percentual de chance de gravidez muito melhor. Né? Eu consigo ter um sucesso melhor. Afinal, talvez eu não precise de 20 óvulos para ter 4 embriões. Talvez com 10 eu consiga. Só que se eu congelar embrião, e se essa mulher se parar no futuro? Não tem o que fazer, né? Então, existe esses dois lados da moeda. Existe um conceito da reprodução assistida que chama funil da reprodução humana, que é o seguinte. A mulher vem para mim, a gente vai fazer esse planejamento. Quero 15 óvulos, queremos 15 óvulos, beleza. A paciente tem uma reserva maravilhosa. Ela chega, tem 20 folículos. Começa as medicações. Os folículos são as estruturas onde os óvulos ficam, tá? Nem todos esses 20 crescem. Dos que crescem, eu vou puncionar. Nem todos têm óvulo dentro. Dos óvulos, nem todos são normais. Dos normais, nem todos são maduros. Vou lá, congelo os maduros. Vou descongelar. Um percentual não sobrevive. Vou fertilizar, nem todos fertilizam. Vou esperar a evolução desse embrião para um estágio para colocar dentro do útero. Nem todos vão evoluir para aquele estágio, forma embrião, nem todos são geneticamente normais. Pego o embrião geneticamente normal, coloco no útero, ele não implanta. Nossa. Existe uma perda em todos os lugares. Quando eu congelo embrião, é muito melhor para a médica que está aqui. Eu já caí vários degraizinhos. Então, eu tenho mais, como que eu vou falar, certeza do que eu vou falar para minha paciente. É estatístico. Informação Se eu tenho 2 embriões euploides geneticamente testados congelados, eu posso chegar até 88% de chance de neném em casa. Agora, óvulo, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Eu congelo às cegas, eu congelo aqui, ó. Não sei como que vai ser esse sêmen, não sei como que vai descongelar, não sei como que vai fertilizar. Então, seria muito legal eu chegar a Larissa para mim casada e falar, amor, congela o embrião, você está casada. Mas não é honesto da minha parte. Se ela se separar daqui 1 ano, daqui 2 anos ela volta e não tem mais óvulo. Então, eu tenho que ser muito sincera com as pacientes nesse contexto, sabe?
Eu falo sobre isso, eu converso. Quem vai decidir vai ser ela. Eu não vou decidir nada, eu dou só as informações. Existe a possibilidade de congelar óvulos, existe a possibilidade de congelar embrião e existe a possibilidade de congelar os dois. Meio a meio, né? Só que talvez eu precise de um pouco mais de ciclo. Talvez eu tenha que fazer um ciclo só para embrião, outro ciclo só para óvulo, sabe? Mas tem que abrir. Então, atualmente, essas são as melhores opções para preservação de fertilidade, para planejamento que existe. Existe aí congelamento de tecido ovariano? Existe, mas ainda muito protocolo de pesquisa, casos muito específicos, crianças com câncer, quem não dá para congelar óvulo, entendeu? Porque a gente não tem ainda esse processo de amadurecimento oocytário in vitro com sucesso. Então, atualmente, é o que a gente tem. E o congelamento de sêmen, claro, né? Então, acho que são essas. E acho que para fechar a nossa reflexão, você traz também no teu livro um ponto que eu acho que é importante, que é: não existe a maternidade e nem a não maternidade sem algum sofrimento. Então, independentemente da escolha que a gente faça, vai ter pró, vai ter contra. Com certeza. E não dá para ter uma receita de bolo, né, e uma vida perfeita. A diferença é que você pode se arrepender de não ser mãe. Agora, quando você é mãe, você não tem autorização para dizer que você se arrependeu, né? Inclusive, é até um pecado falar que você se arrependeu de ter filhos, porque as pessoas acham que você não ama o seu filho. E não tem a ver com a criança, né? Tem a ver com tudo isso que a gente falou, do maternalismo, do instinto materno e da sobrecarga que recai sobre essa mulher. E essa é uma questão que você também conversa com as mulheres que te procuram? Sabe o que eu sinto? Às vezes, e eu me coloco porque eu passei por isso. A gente tem, assim, uma audácia de achar que a gente vai conseguir desenhar uma vida, assim, isenta de sofrimento, de imprevistos, porque temos muito acesso à informação. E assim, a gente esquece das boas surpresas, a gente esquece da solidão que vai acontecer com todos, né? Assim, o fim de vida, ele é um processo que agora a gente tem conversado mais sobre uma longevidade com autonomia, com dignidade, mas assim, a nossa sociedade ainda tem um etarismo, um olhar para o envelhecimento pejorativo. E isso para quem tem filhos ou para quem não tem. Exato, porque ter filhos também não é garantia de que ele vai cuidar de você. Não é. Nenhuma. Lógico que existe o Estatuto do Idoso, tem as responsabilidades dos filhos, mas não é por aí que a gente está, né? A questão do carinho ou do que for. Do afeto. Então, eu acho que a gente precisa, assim, dar esse passinho para trás e falar, realmente, a vida é deixar alguns pratinhos caírem. E quando eu escolhi o título do livro, A Serenidade da Renúncia, foi exatamente entender que eu abriria mão de não sentir o que é o amor materno, ainda que eu não gosto quando as pessoas falam assim, você não vai saber o que é o maior amor do mundo. Isso me incomoda muito. Não gosto, né? Mas assim, o amor materno, seja lá o que eu sentiria se eu fosse mãe, de fato eu não vou sentir. Não adianta eu querer ficar dizendo, mas eu amo meu marido, eu amo meu pet, ou que são amores diferentes, eu entendo. Então, é abrir mão. E, ao mesmo tempo, a liberdade, por exemplo, né? Decidi vir aqui participar do podcast, estou pertinho da praia, vou estender, vou ficar até domingo, tenho essa liberdade. Que eu sei que se eu tivesse filhos, com certeza eu teria que orquestrar uma rede ali de suporte diferente. Não que não seria possível, mas isso. É diferente. É decidir qual sofrimento você vai querer encarar também, né? Nessa balança de prós e contras. Que contras eu dou conta? O que eu banco? O que eu banco nisso tudo? O que eu banco? É isso. Aliás, eu acho que essa é uma reflexão muito boa pra gente fechar essa conversa, né? E que você possa refletir aí o que é que você tá disposta a bancar e o que você não tá disposta a abrir mão. Porque eu me pego muitas vezes também não sabendo o que eu quero. Nossa, eu falo, gente, como será que eu sou tão ruim assim de não saber o que eu quero? Mas eu sei exatamente o que eu não quero. Então, também saber exatamente o que você não quer é um excelente caminho, né, para você trilhar. Então, não tem respostas fáceis, como eu falei no final, mas eu espero de coração que essa conversa tão honesta, agradeço vocês pela honestidade, tenha feito, né, tenha trazido aí um efeito para você refletir e para
poder ponderar que pratinho você vai querer deixar cair, que pratinho você faz questão de segurar, porque seja qual for a escolha, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter renúncia. Então, que ela venha com serenidade, né, Lari? Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada por sair lá de Minas para estar aqui com a gente. Te agradeço muito. Obrigada, doutora Michele, por toda a sua franqueza, honestidade, sensibilidade. Eu acho que foi muito bom. Obrigada.